Então a Ana pediu para nós fazermos então no início uma leitura do Evangelho, uma harmonização para todos nós. E hoje inicia então a nossa Semana Espírita. E o assunto, como todos sabem, é sobre a avó Ana, né? E a Ana, eu já vou falar agora, porque a gente já harmoniza nós todos e ela já começa. A Ana também é neta da avó Ana, como eu, e hoje nós temos vários netos, temos bisnetos dela aqui, né? Então, ótimo, então a gente vê a família unida nesse momento, onde nós não vamos homenagear esse espírito, não. Ela nem gostava disso, nós vamos falar sobre ela. Ela que fundou aqui, né? O Arthur. E a gente fala mais nela, nós falamos mais nela, porque nós conhecemos mais ela. Nós convivemos muito pouco com o Arthur. A Ana vai falar isso, né, Ana? Porque o Arthur ele desencarnou muito cedo. Eu tinha 5 meses de idade, a Ana tinha uns 3 anos, mais ou menos 3 anos. Então a gente tem muita lembrança dele. Mas o que nós pudemos, o que a gente conseguiu levantar, nós vamos falar e ela vai falar para vocês. Então nós vamos começar abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente. Caiu do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses 2 preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio e divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, o vosso próximo. O amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, e que não custa nada materialmente, e entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo onde se estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo. E ainda há este gênero de, e aí está este gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que, frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar a meu turno. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então vamos já com a ternura do nosso coração, com a sinceridade da nossa alma, que nos predispôs mais uma vez a esse reencontro, agradecer a espiritualidade maior
por tudo que recebemos nessa casa bendita, através da Joana. Agradecer a esse Espírito que nos tem trazido alegrias mil, que nos tem trazido sustentação, orientação, que nos acolhe em sua alma como filhos de sua alma. Todos nós, a maioria de nós, temos experiências com esse Espírito e chamamos, os familiares de vó Ana, e que todos acostumaram a chamar também de vó Ana. Então, a nossa gratidão eterna a ti, vó Ana, ao vô Arthur e a todos aqueles que do mais alto planejaram a fundação dessa casa, ordenado então também, pelo que já sabemos, pelo professor Eurípides Barçanufo. Então vamos entrar em estado de gratidão para fazer a nossa oração de início nesse encontro como irmãos, como espíritas, como pessoas de bem. Pai amado, mestre querido, queridos mentores dessa casa, vó Ana, vó Arthur, em vossos nomes, com muita alegria, nós estamos aqui hoje. Agradecendo profundamente a oportunidade que nos ofereceram, através da vontade de Deus e de Jesus, de fundarem essa casa para que aqui pudéssemos lapidar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Obrigada por tudo que somos, por tudo que já conquistamos através de todos nós. E para que a alegria permaneça em nós, agora, durante todo o ano em contato com todos vós, e a gratidão seja também permanente, nós vamos unidos por esse pensamento de amizade, de gratidão, orar a oração universal de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, ó Pai, e livrai-nos do mal e da prática de todo o mal. Vós o podeis, Senhor, porque vosso é o reino, o poder, a glória, a misericórdia, a ternura, o aconchego, todos. E nesse momento, sabendo que as bênçãos de toda a equipe espiritual está sobre a Ana Luísa, amparando-a, nutrindo-a, nós passamos então a palavra a ela. Rendendo mais uma vez, glória a Deus nas alturas, rogando paz em nossos corações, em nossos sentimentos e de toda a humanidade. Muita paz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Instituição Espírita Eurípides Barçanufo, ex-Centro Espírita Cristalense. É com muita alegria que eu estou aqui para pontuar um bom exemplo de vida, principalmente nesses dias tão conturbados pelos quais passamos no planeta Terra. É muito bom falar de coisas boas, falar de pessoas que viveram agindo no bem. E é essa a recordação que eu tenho de minha avó, uma pessoa que durante o tempo que eu convivi com ela, eu só me lembro de bons exemplos de ação no bem. Então nós demos o título Vovó Ana, uma trajetória de vida, aliás, uma história de vida, trajetória de uma alma e ação no bem. E é em nome dos netos, do filho, que ela só tem um filho encarnado, do filho encarnado, dos que já desencarnaram, dos netos encarnados e desencarnados, dos bisnetos, dos tetranetos, é que nós vamos fazer essa pontuação desse exemplo de vida.
eu lembro da vó Ana é que ela praticou 4 virtudes essenciais à nossa evolução espiritual: o amor, a caridade, a fé, a esperança. Né? Então, tudo isso a vó Ana praticou durante a sua vida. Nós vamos agora falar sobre cada um desses aí. Você já pode colocar sobre o amor para nós. Vovó Ana vivenciou o amor em suas 2 mais belas expressões: o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vamos agora relembrar uma passagem de Jesus, né? Quando, da vida dele, quando um doutor da lei, um fariseu, que eles gostavam de testar Jesus, vamos dizer assim, para ver se Jesus caía em alguma armadilha. Então, um certo doutor da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, e Lucas, capítulo 6, versículo 31, Evangelho segundo o Espiritismo. Vó Ana colocou então em prática esses 2 mandamentos, repito. Cultivou o sentimento de adoração, de amor a Deus. Esse sentimento de adoração é inato ao homem. Ele nasce como homem. Então, ela cultivava esse sentimento através das preces diárias e através da ação no bem. Ela usou a sua mediunidade, a chamada mediunidade de serviço, uma mediunidade já com compromisso assumido no plano espiritual, e ela colocou essa mediunidade a serviço do bem. Então, amar ao próximo é amar a Deus. Amar a Deus é amar ao próximo. Foi isso que ela fez. O amor ao próximo. Como é que ela praticou esse amor ao próximo? Ela acolhia muito bem aqueles que a procuravam. E o que é que ela exemplificava com isso? A fraternidade e a solidariedade. Essa fraternidade decorre da paternidade divina. E ela entendia isso muito bem. E a solidariedade, né? Que consiste em se colocar no lugar do outro e estender-lhe as mãos e dar-lhe apoio quando esse outro necessita. Sempre tinha uma palavra de conforto para aqueles corações sofridos que a procuravam. E eram muitas pessoas daqui da cidade, das redondezas, das roças. Naquela época a gente falava roça, né? Então as pessoas vinham da roça para o comércio. Eles falavam: eu vou no comércio e aproveito, faziam as compras nos domingos, e tinha trabalho aqui, né? Aos domingos. Naquela época falava trabalhos, né? Eram as reuniões de evangelho, de passes, que a vovó fazia aqui no centro, todo primeiro domingo do mês. E a turminha aqui, a equipe, né, dá continuidade. Então, esse pessoal vinha e era muito bem acolhido. Alguns, né,
almoçavam lá na vovó. Então a casa da vovó, aos domingos, parecia uma pensão, certo? Que o pessoal vinha e lá ficava, ali comia, depois vinha, assistia às reuniões e voltava, né, para sua roça. Então o amor ao próximo é a mais alta expressão da caridade. Isso nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade. Vovó Ana praticou a caridade em suas duas formas, né? Que vocês viram agora com a leitura do Evangelho. A caridade material, que ajuda aos carentes, e a caridade moral através da beneficência espiritual que ela fazia. Essa ajuda aos carentes, ela fazia não só aqui em nível da cidade de Cristais, ajudava aquelas pessoas carentes, necessitadas, né? E ajudava também fora, porque eu me lembro que ela, todo ano, a casa de saúde, naquela época falava asilo, Allan Kardec. Hoje, casa, hospital, né? Depois casa de saúde, Allan Kardec, hoje, hospital, Allan Kardec. De Franca, mandava todos os anos uma lista para ela arrecadar, e ela então humildemente pedia às pessoas, que é um ato de humildade, você chegar com a pessoa e pedir para beneficiar outra. E ela então pedia, as pessoas assinavam ali na lista o quanto pudessem dar, e ela mandava para o hospital Allan Kardec. Um outro lugar também que mandava a lista todos os anos era o pessoal lá de Matão, da cidade de Matão. A vovó assinava o jornal Clarim, você deve ter aí algum número, né, do Clarim, que é o jornal espírita lá da cidade de Matão, e ela ajudava também. Então nunca ninguém saiu sem um prato de comida, certo? Essa era a caridade moral que a vovó também praticou. Caridade material, aliás. A caridade moral era a beneficência espiritual. Ela fazia, naquela época não chamava, não tinha esse nome, assistência fraterna. Hoje se fala em assistência fraterna, mas era o que a vovó fazia. Não só aqui no centro, como também na casa dela. Eu me lembro, eu vinha passar férias aqui. Quem convivia com ela mais era o Arthur, a Célia, que moravam aqui. Eu vinha nas férias. E era durante essas férias que eu presenciava, né? Tudo isso aí, eu me lembro muito bem. As pessoas chegavam com várias queixas, conflitos íntimos, né? Problemas de casais, problemas com os filhos. E ali eles ficavam horas trocando ideias com a vovó, e ela passando para eles aquele carinho, aquele conforto espiritual, aquele consolo que as almas sofridas necessitam. Ela dava passes diários lá na casa dela. Tinha uma sala ali, em frente à rodoviária, tinha um casarão, por sinal muito bonito. Não sei por que derrubaram o casarão. Era um casarão muito bonito, né, Célia? Grande, espaçoso. E ela tinha uma sala de visitas espaçosa, muito limpa, o chão muito brilhante. Naquela época a cera era feita em casa, com cera de abelha, com parafina, certo? E era aquele assoalho, parecia um sinteco, de tão bonito, de tão polido que era. E o escoval, na época do escoval, né? Não tinha enceradeira, não. E ali, num cantinho da sala, logo perto da porta, tinha uma cadeirinha simples, né? A sala era muito bonitinha, com fotos dos antepassados, né? Dos pais,
dos sogros, né? Tinha uma mobília de vime muito bonitinha, uma mesinha redonda, a poltroninha, né? A poltrona grande, as poltroninhas, era bonitinha a sala. E ali naquela cadeirinha ela dava os passes diários. Podia ser a hora que fosse, certo? Podia ela estar almoçando. A pessoa chegava em busca do passe, ela deixava o prato, se dirigia até a sala, né? Muitas vezes eu que ia na porta, batiam e eu ia atender. Era pessoa, né, doente, pessoas com filhos, com febre, com cobreiro, com hérnia, e eles vinham em busca de socorro. Então ela dava esses passes diários aí, ó. Explanações do Evangelho, quando ela via que era necessário, ou lá na casa dela, ou aqui, né, aqui no centro sempre, nos dias de reuniões, que eu não me lembrava os dias, porque eu vinha, era ali, ó, só tinha aquele salão de lá. Esse salão aqui, ó, o centro se resumia àquele primeiro salão ali, certo? E eu vinha em todas as reuniões, durante as férias minhas, né? Eu vinha passar na casa dela. E ela fazia as explanações do Evangelho, dava passe, distribuía água fluidificada para todos, né? E as pessoas vinham, participavam, essas explanações eram dialogadas. Eu até vejo direitinho o Oswaldo Montagneri, né? Às vezes trocando ideias com a vovó e outros mais, porque eles faziam questionamentos, faziam perguntas e a vovó respondia. Então, ela usou a sua mediunidade de cura. Ela tinha esse poder, né, de cura. Então, ela curava hérnias. Inclusive, muitas pessoas dão testemunho hoje, né, Célia, de curas de hérnias. Curava cobreiros, dor de dentes, de ouvidos. E fazia também as desobsessões. Às vezes, a pessoa chegava obsediada, né? Então ela fazia aquele tratamento espiritual. E tudo isso é caridade moral. A caridade sem a fé não basta para manter a ordem social e fazer os homens felizes. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Olha só, a caridade resume todas as outras. Evangelho segundo o Espiritismo. A fé. Vovó Ana professava a fé espírita. E a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Nós sabemos disso. Por isso colocou sua fé em ação, pois ela também sabia que a fé sem obras é morta. Ela cultivou a fé em suas duas modalidades essenciais, a fé divina e a fé humana. A fé divina, por que fé divina? Porque ela acreditava em Deus, nosso Pai Criador, acreditava na fraternidade entre os homens, que decorre dessa paternidade divina. Acreditava na espiritualidade e na vida futura, que é a verdadeira vida, a vida do Espírito. A vida, ela sabia, não começa no berço e nem termina no túmulo. E ela sabia muito bem disso. E ela cultivou também a fé humana. Por quê? Porque ela acreditava no ser humano. Ela acreditava em si mesma, na sua capacidade de socorrer, de consolar as pessoas, tanto do ponto de vista material, como espiritualmente falando. E acreditava no próximo que a procurava para saciar a sede de espiritualidade e de conforto moral que ela tinha para dar, que ela tinha para oferecer, do seu sentimento voltado para o bem. Foi pela fé que ela realizou com perseverança e vontade ativa. Olha, não basta ter vontade, é preciso que essa vontade
seja colocada em ação. Então é preciso de uma vontade ativa. E foi assim que ela realizou a sua obra de beneficência, sem jamais desistir da causa que tinha como foco. Qual era a causa? Aliviar a dor do próximo. Buscar seu aperfeiçoamento, seu próprio aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento intelectual e moral das pessoas que a procuravam. E usar a sua mediunidade a serviço do bem. A fé é irmã da caridade e da esperança. Evangelho segundo o Espiritismo. Esperança. A esperança é consequência da fé. Sem fé, esperar o quê? Se nós não tivermos fé em tudo aquilo que já foi apontado anteriormente, fé em Deus, fé no próximo, na sua capacidade de evoluir, de melhorar, fé em nós mesmos, nós vamos esperar o que da vida? É por isso que muitas pessoas suicidam, né? Não mantêm, não cultivam essa fé. Então, a avó Ana esperava a retribuição? Não. Ela fez tudo por amor, sem esperar nada em troca, a não ser a transformação moral daqueles que procuravam o consolo da doutrina espírita, pois o Espiritismo é o consolador prometido. Agora nós vamos passar para as gotinhas de história. Vamos falar um pouco da história da avó Ana e a Célia, o Arthur estão aqui, né? Netos presentes. A Ana Maria, se lembrar de alguma coisa. A Ana Cláudia não, que a Ana Cláudia era, acho que você nasceu, ela já tinha morrido, Ana? Não, né? Mas você era muito pequenininha. Mas ela lembra muita história, ela conta muito. É? Então, se vocês puderem ajudar, né? Nós estamos aí, ó, abertas para a palavra de vocês. Filiação. O pai chamava-se Antônio Garcia Barbosa. A mãe, Francisca Maria de Jesus. Era uma família, olha os pais dela. A avó Francisca e o vô Antônio. Eram pessoas já que tinham um certo nível cultural. Porque permitiram que seus filhos estudassem. Inclusive, né, não vou falar isso com orgulho não, só para contar a história. Inclusive, um dos filhos deles, né, irmão da vovó, Antônio Barbosa Filho, foi prefeito de Franca por 3 vezes. Sabia falar várias línguas, eu convivi muito com ele. Ele falava francês, ele falava espanhol, ele falava inglês. Ele ganhou bolsa naquela época, morou 5 anos nos Estados Unidos. Certo? Então era de gente inteligente, muito inteligente, que já possuía um certo nível cultural, sim. E eram fazendeiros na época, não é? Fazendeiros. Tinham fazenda na região. Depois eles foram morar num casarão, ali em Franca, onde hoje é a Fisioforma. Ali tinha um casarão antigo, estilo barroco, certo? Aquelas janelonas, né? Perto da cadeia, onde é a Fisioforma hoje. Eles moraram ali. Eu me lembro de ir visitar a Bisa, que já estava, como é que eles falavam? Caduca, na época, né? A Bisa estava caduca. E ela, a minha irmã mais velha, né, a Selma, que vocês devem ter conhecido aqui, ela falava assim para a Selma, quando a Selma chegava: por que você não põe um baguinho de milho aqui na orelha? O baguinho de milho era o brinco. E a minha irmã sempre contava isso, e a gente achava muito engraçado. Nascimento. Nasceu em 7 de julho de 1886, olha, no final do século XIX, né? Local,
Fazenda Ribeirão da Pinguela. Vocês guardem bem isso que eu vou falar agora. O nome da gleba de terra maior, por informações que o Leon passou para mim, chamava-se Fazenda Santana. E dentro dessa gleba maior, tinham glebas menores, né? E aqui onde ela nasceu chamava-se Fazenda Ribeirão da Pinguela, na região da Areia, município de Cristais Paulista, indo aqui para as turmas, não é? Estado civil. Casada com Arthur de Paula Garcia, que nasceu em 12/7/1882 e faleceu em 24/12/1948, aos 66 anos. A vovó morreu no dia 21 de maio de 1968, aos 81 anos. O casal teve 4 filhos. Ulisses, né, que é o pai da Ana Cláudia, da Ana Rosa, já falecida, da Ana Maria, da Ana Lúcia, né? Do Licinho, do Renato, né? Que é conhecido como Pelé, não esqueci ninguém. Não. A Laide, que só teve o Arthur, que está aqui presente. Olha lá o Arthur, ó. Morava com a vovó, então ele sabe contar muita coisa sobre a vovó, né? A Nair, minha mãe, né? E o Eurípides, que é o pai da Célia, que é o único que é vivo. 92 anos. Então o casal, né, deixou bons exemplos, viu? Para esses filhos. Muitos bons exemplos. Olha aqui. Uma foto do vô Arthur. Quem me deu essa foto foi a Ana Rosa. Ela me deu essa foto que eu guardo com carinho, depois eu quero que a Lívia me devolva. Né? E ela me deu até no porta-retrato. Eu tirei do porta-retrato, né, para mandar para por aqui. O Arthur, olha lá, ó, pequenininho, a Ana Rosa, a vô Ana e o vô Arthur. Tá vendo como que é bom fotografia? Achei lá, né? Aquela dos meus bisavós, pais dela, né? E essa aqui, olha. Olha que legal, ela ampliou, essa menina é demais, né? Olha aí. Aí a vó Ana, ó. Ela era austera. Era, viu? Quando precisava. É austera, sim. Como se diz vulgarmente, que eu detesto esse termo, brava. Porque pra mim, brava é cachorro louco. Cachorro louco, hein? Não é só cachorro, não, é cachorro louco. Aqui, olha, essa foto foi no dia do meu casamento. A vovó já estava fraquinha, porque ela tinha um problema que ela não conseguia deglutir os alimentos, certo? Deu um problema na garganta. Na época não foi bem diagnosticado, porque não existia essa tecnologia de ressonância, de ultrassom que tem hoje, né? Miastenia, diz a Célia, que o pai dela teve isso também. Então hoje deram nome aos bois, ó. Então ela passava até fome, tadinha, nos últimos dias de vida, porque não conseguia, né, deglutir. Essa aqui, ó, é a Ana Cláudia. Essa aqui é o irmão da Lilian, da Alessandra, que estão ali atrás, ó, presentes, já falecido, já no mundo espiritual, bisneto da vovó, né? Essa aqui é a Ana Lúcia, que todos vocês conhecem. Olha lá. A Ana Lúcia era muito bonita. A vovó chamava a Ana Lúcia de Miss Brasil. Falava, você vai ser a Miss Brasil. Na época, a Miss Brasil era Terezinha Morango, né? Então a vovó falava, você é a Miss Brasil. Olha lá, ó. A vovó tratava ela com muito carinho, chamava ela de Miss. Ela era uma menina linda. Aqui, ó, a Lívia, irmã do Lino, irmã da Lívia, né? E aqui o Renato e a Ana Maria. Olha lá, o Pelé, né? Pelé e a Ana Maria. A primeira dama de Rifaia.
Dona Maria. Olha lá. Então, vocês, aqui, ó, a Ana Cláudia, olha que gracinha. A Ana Cláudia também era coisa, parecia uma boneca. Tão linda. Parecia uma indiazinha, cabelo pretinho, lisinho. Uma família bonita, né? Encontro com Eurípides Barçanufo, ele em espírito. Você quer contar para nós essa história, Célia? Participa. Conta pra nós. A Célia sabe contar melhor que eu. Porque nós fomos entrevistar um senhor que frequentava aqui no centro, o Jorge Machado, e ele contou essa história para nós, certo? Depois que a vovó já tinha falecido. O Jorge era muito amigo da vovó, sempre frequentou aqui o centro, né? E ele depois mudou para Franca, e a vovó ia pouco a Franca, porque ela sofria daquele enjoo em viagem, então ela evitava viajar, porque para ela ir daqui a Franca era um padecimento muito grande. Ela regurgitava, ela enjoava, ela passava muito mal. Então, mas de vez em quando ela ia. E a gente ia na chácara do Samelo, que tem lá em Franca até hoje, e o senhor Jorge foi morar na chácara como administrador. Tinha uma casa lá maravilhosa, estilo casa americana, já naquela época, em 58. Eu me lembro, eu ia com a vovó. Então eles construíram aquela mansão lá na chácara. Ainda tem até hoje ali, indo para o Hospital do Coração. Certo? É. E o seu Jorge morava lá. E ele estava muito triste de mudar daqui, de Cristais, por causa das reuniões, do contato com a vovó. Mas o Samelo fazia reuniões espíritas lá. Ele era espírita, ele é Dona Idúlia, né? E o Jorge, então, participava das reuniões com eles. Em 1900... Ah, não, agora é com a sua. O Jorge Machado é tio da Alice. Então a família, eu vou fazer uma ampliação aqui, tá? Antes de chegar no Eurípides. O Jorge, quando eles foram construir aqui esse cômodo, não tinha dinheiro na época. Dinheiro era manga de colete mesmo, não é, Arthur? Cadê o Arthur? Não é? Então a gente não via dinheiro. A nossa infância era muito rápida. Então eles fizeram um mutirão para construir isso. Demoraram 2 anos para construir aquele cômodo. Para vocês terem noção, dava um pouco de tijolo, dava um pouco de telha. Demoraram 2 anos para angariar tudo que tinha que angariar para construir esse cômodo. E um dos cabeças dessa construção faz parte da família. Benedito Machado, que é o pai da Alice, ajudou. O senhor Jorge Machado. Tem outro Machado, qual que é? Meu avô também. Qual que é? Como é que chama? O Paulo? Não, o Paulo é caçula dos irmãos. O papai deu a mão de obra para o serviço de carpintaria. Então o avô da Alice, a família dela deu uma mão. Ele que começou, ele era um entusiasta. E ele ajudou muito a vovó. Né? Então a família Machado, aqui de Cristais, colaborou muito. Eles estão aqui. Então, aí o que acontece? Quando a vovó Ana estava lá na fazenda, já morando ali na família Jeriquara, na fazenda Japão, casada com o Arthur, então ela estava lavando a louça, a pia, e um rapaz foi atravessar o córrego e caiu, o cavalo caiu em cima dele. Aí ela estava lavando a louça, olhou aqui pela janela, chegou esse espírito, né? Chegou ali perto dela, materializou e falou, vai lá e acorde o rapaz. E ela foi, ela nem pestanejou, ela foi. Chegou lá, ela conseguiu levantar o cavalo de cima do homem e tal, o homem partiu. Ele ainda falou assim para ela, nossa, a senhora é tão pequenininha, conseguiu salvar minha vida. Agora, irmãzinha também, né? Então, voltou para dentro, continuou a lavar a louça, ele apareceu e falou assim, vá, mude para Cristais e funde um centro espírita. E o vovô chegou à tarde e ela falou isso para ele. Logo, contou o caso e tal, ele falou, então nós vamos mudar para Cristais Paulista. Do nada, né? Vocês estão vendo que ela era católica, apostólica, Mas romana. eles eram muito assediados espiritualmente, certo? Tinha o assédio espiritual. Eles sentiram a necessidade. Mas depois eu vou contar o lado espiritual da história, né? Entendeu? Falei. Então, aí ela veio morar, eles vieram para cá e moraram nessa casa aqui, do ladinho, aqui de Suelinas. Então, eles moraram aqui em primeiro lugar, ficaram alguns anos, eles mudaram para cá no dia 5 de setembro de 1921. Em 3 semanas, eles já começaram a fazer reuniões espíritas lá.
Agora, olha a data da fundação do centro, com o estatuto e tudo legalizado. Dia 1939, vai ser amanhã, 22 de junho, vai fazer mais um aniversário. Então, mas eles começaram, na realidade, em 1928, na casa deles. Quer dizer que o Centro Espírita hoje, que a gente fala que ele é de 1939, ele tem 11 anos antes, certo? Então, se ele tem 70 e poucos anos, ele tem 80 e tantos, certo? Então, a Casa Espírita aqui foi fundada bem lá, na metade do Espiritismo, né? É tão lindo a gente pensar isso, resgatar essa história, como uma cidade que tinha quantos habitantes naquela época? 200, 300? Já existia, já foi fundado um Centro Espírita, há mais de 80 anos. O Espiritismo, né, não tem 160. Então, aí, isso é para mostrar para nós a importância e a programação da espiritualidade. Por qual motivo? Eles eram católicos, mas quando Eurípides, ela não sabia que era Eurípides. Quando ela veio para cá e ela teve então contato com outros espíritos, Agnello Morato, que foi um espírito muito famoso, em vida ele trabalhou aqui conosco também, quando nós viemos para cá há 30 anos que assumimos. Ele veio fazer a farmácia homeopática, ele fazia aqui, né? A farmácia homeopática e distribuía remédios de homeopatia. Nós buscávamos em Franca os remédios quando faltava e distribuía. O Luiz Nunes ajudava nessa farmácia. Então, esse senhor, a doutora Guilherme Morato, ele era dentista da escola, ele também ajudou a fazer o estatuto. Aí nós temos José Runso. Então, o pessoal de Franca veio e ajudou a Voana a fazer, esse Voana e o Arthur, a fazer esse estatuto. Então, mas em 1939. Quando ela começou, então, entrou na doutrina, que ela começou a ler, é que ela descobriu que aquele espírito que apareceu para ela era Eurípides Barçanufo. E aí, quando eles se reuniram para fazer o estatuto de fundação, lá na época eles disseram, nós não vamos pôr o nome de ninguém, vamos pôr o nome de Centro Espírita Cristalense, porque quando a gente põe o nome de uma entidade, aquela entidade se torna responsável. E vai que nós colocamos um nome que não dê certo, aí pensando que já é um espírito evoluído, e não é. Então tinha muito aquela história da pureza doutrinária. E resolveram pôr então Cristalense. E agora, graças a Deus, no ano passado, resgatando a história do centro, nós conseguimos então alterar para a Instituição Espírita Eurípides Barçanufo, porque foi ele o iniciador dessa obra do plano espiritual, né? Então, por isso que agora, em 2012, dia 24 de 10, mudou o nome para a Instituição Espírita Eurípides Barçanufo. Quem está acompanhando o site viu então a alteração do nome, né? Porque normalmente também o Centro Espírita chama Centro Espírita Luz e Amor e Caridade, né? O São Francisco de Assis, e o nosso era Cristalense, era um adjetivo, né? Pátrio. Então não tinha nem sentido mesmo permanecer com esse nome. Você quer continuar ou quer que eu fale da espiritual? Pode falar. Das revelações que nós tivemos? Pode. Fala da Feira de Santana. Isso. Pode falar? O que você vai passar mais? Vou ver. Já é. Aí, ó. Então, sua vida noutra vida. Informações mediúnicas de Feira de Santana, na Bahia. Olívia, põe o casarão antigo, que é lindo. Esse casarão que existia em Feira de Santana foi reformado e se transformou naquele que nós vimos anteriormente. Pelas notícias mediúnicas que nós recebemos, a avó Ana foi Ana Brandão, portuguesa, com o marido Joaquim Brandão, que vieram de Portugal e compraram terras em Feira de Santana. Não existia Feira de Santana, eles compraram a fazenda lá, Fazenda Olhos d'Água. Santana, por isso que eu disse, prestem atenção no nome, Santana de Cá, lá Santana dos Olhos d'Água. Olha só, né? Ela reencarnou com o mesmo nome e a fazenda também tinha o mesmo nome. Santana. Então eles vieram de Portugal, era um casal de português, eles compraram e construíram esse casarão. Esse casarão então se tornou histórico por qual motivo? Deu origem à cidade de Feira de Santana, na Bahia. Agora, o que é lindo na história desse casal é o que eles fizeram também dentro de tudo aquilo que a Ana falou. A história deles não começou em Cristais Paulista, na ação no bem, na caridade material, na caridade moral. Quando eles compraram essa fazenda, lá tinha muita água. E então os tropeiros que passavam por Goiás, Mato Grosso, passavam por ali. Aí os cavalos estavam a beber, as pessoas.
que ela fez? Ela doou aquele pedaço de terra ali e permitia que as pessoas então se abastecessem de água, parassem por ali para recuperar das longas viagens. E com o tempo ela construiu uma capelinha também perto, em frente, depois nós vamos ver em frente a essa casa, e construiu um barracão. Nesse barracão, aquelas pessoas que vinham a cavalo, passavam por ali, tinha direito a pouso, alimentação. E as crianças vinham, né, com os pais, as famílias desses viajantes, desses tropeiros que estavam desbravando o Brasil, eles paravam ali e ela dizia que as crianças chegavam tudo andando a cavalo, a pé, imagina bem, né, aquelas viagens daquele tempo. Então chegavam doentes, cheias de vermes, as mães grávidas também, nossa, naquela situação horrível, de estar andando a cavalo, e as mães doentes, os pais. Então ela fez uma proposta. Ela dizia, vocês podem ficar aqui o tempo que quiserem. Eles davam alimentação, todo amparo. Vocês podem ficar aqui o tempo que quiserem. Se também quiserem deixar os seus filhos conosco, até que eles recuperem e depois vocês venham buscar, pode ser. Se vocês quiserem deixar os seus filhos conosco e não quiserem buscar, também pode ser. E se quiserem ficar aqui até seus filhos sararem, ou as mulheres terem seus filhos, cada um resguardo, também pode ser. Então eles faziam as 3 opções. E aconteciam os 3 casos. Tinha famílias que iam embora e depois voltavam a buscar os filhos. Tinha famílias que iam embora e não voltavam para buscar os filhos. Tinha família que esperava, né, o filho, ou esperava o parto e tudo mais. E nós recebemos uma comunicação, foi em dezembro que nós recebemos, e a moça então fazia parte do grupo que foi ajudado pela vovó. Então, a gente falou, a vovó Ana e o vovô Arthur, né, os dois. Então, aí ela contou que quando a mãe chegou, a mãe estava grávida e estava muito assim doente, por ter andado muito a cavalo, foi uma gravidez muito difícil, e o parto foi difícil, e ela desencarnou no parto. Aí ela e os irmãos ficaram morando lá. E ela se tornou uma daquelas que ajudavam a vovó para fazer ajudar o pessoal que ele parava, né? Os viajantes que ele parava. Então a história dela começou lá. E dentro dessas notícias que nós temos espirituais, nós sabemos que ela já foi um espírito preparado para fundar aquilo que está Paulista. Por isso que quando Euripides apareceu, não teve dúvida, ela não espantou, ela foi uma continuação. Então essas aulas já foram preparadas para fundar naquela época essa casa espírita. E ela então, depois que ela se tornou espírita aqui, ela é uma pessoa muito estudiosa, o Arthur deve lembrar muito disso, né, Arthur? Porque todo dia ela estudava doutrina, ela lia muito e fazia essa caridade, né? Pena que a dona Joana não está aqui, porque a dona Joana tem histórias de contar. Ligou para mim, ela ligou para mim, eu falei para ela, tem palestra. Então, Está com uma vermelha da coluna, está tentando eu podia até buscar de carro. É interessante que a Joana está trazendo algumas pessoas do tempo dela ela aqui. conta muita coisa. Então a dona Joana é uma, eu sou da Paz. Eu sou Elcio, também é do tempo dela, né? O senhor explicou aqui quando era criança, de 7 aos 11 anos e pouco, lembra dela. A Adélia, que faz todos os seminários conosco, a Adélia Machado, também frequentou aqui na época, né? Então, a dona Joana contou uma história até meio engraçada. Ela falou que uma vez elas estavam lá, porque ela vinha com a avó ali da fazenda Belo Horizonte, e ela vinha para cá, para no meio do mês assistir a reunião das 2 horas da tarde. Chegava, almoçava, depois vinha para cá. Aí ela disse que a vovó estava conversando, né, com eles e tal lá, e fazendo café também, já fazendo o almoço e o café. Ela estava fazendo um quiabo, né, e o café. Aí ela fez o café e o quiabo, quando eles foram comer o quiabo estava doce. Ela pôs o açúcar no quiabo, e o sal no café. Aí eles caíram falou assim, mas quiabo doce também não faz mal, não está gostoso, né? E eles comeram o quiabo doce. Tem mais alguma coisa, Ana? Deixa eu ver se eu quero mostrar aqui então. Então vamos lá. Então agora a prefeitura de lá, de Santana, fez a reforma, mas é engraçado que nessa viagem nós fomos lá, né? Eu e a Nina fomos lá no Feira de Santana. A Nina já conhecia porque é de lá, né? Já morou lá. Então, a hora que nós descemos do carro, a vizinha falou assim,
Então, esse casarão tá aí, eles mexem aqui todo ano. Reforma, fica bonito, mas não é útil para nada. Está parado, a prefeitura conserva, porque é um marco histórico da cidade. Mas está parado. Então eu já estou rezando para achar uma aula boa, faço uma ONG ali, uma fundação, qualquer coisa. Eu já estou pensando, né, Lina? Então, para poder dar andamento na obra deles. A igrejinha que estava em frente ao esse cruzeiro já não existe mais, né? Caiu, demoliu, né? E uma coisa que eu achei muito interessante no dia que nós fomos lá, não sei se tem algo a ver, ou tem ou não tem a ver, eu estava ali olhando a casa em frente ali, escutei assim, olha o número. Aí eu fui olhar o nome da casa, a plaquinha, essa aqui não está visível, né? Tem aqui, tem a plaquinha, por exemplo? É aqui a plaquinha, mas aqui, ó. Acho que não tem, né? Não tem. Então aqui não dá para ver, mas a plaquinha, não sei se é nessa coluna ou nessa. E eu estava aqui mais ou menos na frente, aqui assim, olhando. Aí falou, olha o número. Eu caminhei, vim aqui e olhei. Quando eu olhei no número, não sei se tem algo a ver, 1331. E eu moro no 1331, Franca. Eu falei, nossa, tem alguma coisa a ver, né? Eu falei, meu Deus, porque pediram para eu olhar, eu não ia olhar, né? Nem ia prestar atenção. Então, aí o número tem essa coincidência lá comigo. O que mais, Ana? Acho que é só, né? Então, aqui, quando a vovó veio para cá, eles doaram o campo de futebol que chama José Carlos Garcia, que também é da família. José Carlos Garcia é nosso bisavô, né? Então, pai do vovô Arthur. Então, eu também não o conheci. E eles doaram as terras para fazer o campo de futebol. Então, eu falo que interessante, né? Lá ela doou e aqui eles doaram também. Então, era uma coisa do casal. Eles não tiveram filhos lá na Feira de Santana. Os filhos deles eram esse pessoal, essas crianças que eles acolhiam lá dos tropeiros, né? E além da rodovia também, né, Célia? Rodovia, né? Foi cedida. Naquela época cedia mesmo. Hoje compra-se, às vezes, apropria. Naquela época ele cedia, ela cedeu, a rodovia corta as terras, né? Para passar a rodovia. Botou a chácara Paraíso Alpino. Botou fora, porque essa chácara aqui tem 32 alqueires, né? Que era dentro, chamava chácara Paraíso. Então eles cederam para a rodovia, para o governo passar o asfalto e fazer a rodovia. Eu até esqueci, podia ter colocado no filme do lançamento do livro da Ana Rosa, tem o filme da entrega da rodovia. Poderia ter colocado. Aí na época, no contrato com o governo, lá, né, da estrada aí, tinha que ter uma ponte que fazia-se a ligação entre a parte de cá e a parte de lá que colocou no meio. E toda a escrituração da rodovia, essa ponte existe. Só que ela é invisível. Ninguém nunca viu. Celinha, mas lá eles explicam o que eles contam a história lá para as pessoas da região. O que está Feira de Santana. Lá em Feira de Santana. Que é o lugar? Não sei o que tem naquela faixa, não. Tem aquela faixa que nós pegamos depois pela internet, lá na hora. Nós só não tem essa faixa. Então, mas assim, eles foram lá para a população. Nós fizemos pesquisa, só pela internet. Nós não fizemos pesquisa com a população. Eu só achei interessante a vizinha, que mora do lado, aquela casa do lado. Essa casa tem 500 metros. E hoje, Feira de Santana tem 3 milhões, né, Nina, de habitantes? 3 milhões. É uma cidade grande. E ali é um bairro pobre. Hoje é um bairro pobre, ela é periferia. Sério. Por que eles reformam essa casa e mantêm? Porque é um patrimônio histórico, ali foi o começo da cidade. Entendeu? A cidade começou por causa deles. Então, dali, aí foi formando uma vila, aí foi formando coisas em volta e ali cresceu então a cidade. Só que hoje ela está, né, a cidade adulta, ela cresceu muito, ela está na periferia. Bom, gente, então, nós não queremos endeusar a avó Ana, não, certo? Era uma pessoa comum, sim, mas especial. Porque só pessoas especiais, certo? São capazes de se dedicar assim nessa obra de amor ao próximo. Se tudo que ela fez, se tudo que continua sendo feito aqui não for amor ao próximo, então eu não sei o que é amar ao próximo. Amar ao próximo não é ficar chamegando, passando a mãozinha na cabeça. Amor ao próximo é ação no bem, é servir no bem,
onde quer que seja. Então, longe de endeusarmos a vó Ana, mas pontuarmos um exemplo de ação, de trabalho. Porque apesar, além, aliás, de trabalhar espiritualmente, ela trabalhava materialmente muito. O Arthur é testemunha disso. Levantavam bem cedo, 4 horas da manhã, e já começavam a lida, certo? A minha tia, mãe do Arthur, fazia salgados para o bar, que a vovó com o tio Ulisses tinha um bar aqui. Esse bar que existe, acho que tem até hoje, não tem ali? Era da vovó de sociedade com o tio Ulisses, pai da Ana Cláudia e das outras meninas aí. E a mãe do Arthur fazia pastéis, croquete, deliciosos. Tem pessoas que comeram na época e lembram até hoje, né? Dos pastéis, dos croquetes, dos quibes, né? Que elas faziam. Então a vovó ajudava nessa lida toda. E além de ajudar na lida da casa, ela cuidava, o quintal era enorme, não era quintal. O quintal era uma chácara. Porque como o Bolinha disse, na realidade, gente, é 35 alqueires de terra. Então, tinha o quintal, esse quintal era uma chácara, né? Maior que uma chácara hoje. Porque hoje qualquer 500 metros eles falam que é chácara. O quintal tinha o quê? Uns 2.000 metros? Mais, né? 5.000. Então, e ela tinha um pomar maravilhoso com vários tipos de laranja, de outras frutas, araçá, goiaba, uvaia, que o povo fala orvalha, né? É uvaia, pêssego, abacate, araçá, maracujá, jabuticaba, olha, uma infinidade de árvores frutíferas, laranjas que perderam, né? Aqueles tipos daquela espécie de laranja, nem hoje não se vê mais. Tinha ali na chácara da vovó laranjas diferentes, certo? Jaca, ameixa, essa ameixa amarela, né? E a vovó tinha café aqui, ó, o cafezalzinho dela vinha até aqui, do fundo do centro aqui. E ela baldeava aqueles jacás de matéria orgânica o dia todo, jogava no cavalo. Quando a gente era menor, tinha vaca, ela levantava cedinho, tirava o leite da vaca, a gente ia lá com a canequinha já cheia de café, e ali mesmo a gente já tomava aquele leite tirado direto, né, da teta da vaca. Então, foi uma mulher de valor. Trabalhou tanto espiritualmente como materialmente. E após essa faina, né, do dia a dia, à noite, quando eu vinha passar as férias, nós íamos para o largo, a pracinha, nós chamávamos de largo. Íamos para o largo todos e a vovó ficava estudando as obras espíritas. Allan Kardec, Leon Denis, André Luiz. Eu tenho até o livro, eu ia trazer o livrinho um dos livros da coleção só do André Luiz, eu tenho, que foi dela, com a letrinha dela, Ana Maria Barbosa. Eu ia trazer para mostrar e acabei esquecendo, certo? E eu guardo com carinho. Falei, quando eu morrer, vai tudo lá pro centro espírita. Não pode ser? Lá da Serra. Não, só quando eu morrer, porque eu leio ele. Aí, gente, foi um exemplo, então, de trabalho. Um exemplo de ação do bem em todos os pontos de vista. Espiritual, né? Material. Então, eu achei muito interessante essa frase da oceanógrafa Sylvia Irlow. Quando as pessoas realizam, quando os heróis são de verdade, a causa não está perdida. E está aí o nosso centro, vamos dizer assim, né? Porque ele é nosso, é de todos nós aqui, frequentadores, né?
e com essa equipe maravilhosa que a Célia tem aí, que eu não vou citar nomes, senão a gente pode esquecer o nome de alguém, né, e ferir suscetibilidades. Então, está aí a causa ganha, certo? Está aí a causa ganha, a serviço do bem, em benefício do próximo. Eu quero agradecer, sim, a Célia está lembrando que tudo isso foi possível graças ao apoio do vô Arthur, né? Porque se ele não tivesse dado o apoio, talvez a vovó não tivesse conseguido realizar a obra que conseguiu. Então foi uma obra do casal, certo? E eu quero agradecer a Célia essa oportunidade que ela me deu, me convidou, né, de pontuar esse exemplo de vida para todos nós. Agradecer a Lívia, que também passou o trabalho, a pesquisa, né, no PowerPoint. Né, e agradecer a todos vocês. Muito obrigada, minha gente. Alguém vai comentar alguma coisa? Vai falar alguma coisa, Arthur? Ana Cláudia, Ana Maria. Eu queria falar assim, ó, quanto ela me evangelizou. Porque na época eu era católica, né? Minha mãe me batizava, fazia primeira comunhão, e eu participava da religião católica, e ela era espírita, mas eu vinha todos os dias na casa dela tomar paz. E quando eu estava fazendo minha comunhão, ela falava assim para mim, a hora que o padre estiver lá com a hóstia, Jesus está presente. Então você vai conversar com Jesus nesse momento. A missa ela é maravilhosa, ela é linda quando a gente pensa na presença de Jesus. Ali está toda uma espiritualidade, os santos estão ali, os Espíritos Santos estão ali, ela falava para mim. E eu imaginava assim, ó, eu participava da igreja católica e a minha professora, muito católica, assim, fervorosa, e ela falava, gente, vocês não passam ali, porque ali mora a lei de bruxaria, que mexe com coisa todo mundo, que era minha avó, sabe? E eu participando, elas me ensinando sobre Deus, e falando mal do outro. E eu ia na minha avó, eu via aquela pessoa maravilhosa, eu falava, que pode uma pessoa tão maravilhosa e o outro falar isso dele. Eu me lembro assim que um homem cortou o pé com machado e ele tinha mal de Hansen, então os outros falavam, ele é morfético, não pode chegar perto. E deu um bicho nesse pé. E minha avó catava com uma pinça, e aquilo tinha um mau cheiro, as coisas assim. E minha avó limpava, falava, gente, uma pessoa tão boa, né? Tão humana, que só faz bem. E eu ia lá e eles falavam que ali não era para passar, tinha que passar longe, na rua, não podia passar na rua. E quando eu falava, vó, eu vou fazer primeira comunhão, ela me orientava como eu deveria agir dentro de uma igreja católica, para ter a presença de Jesus dentro de mim, né? E eu achava assim, maravilhoso o jeito dela. Eu falava, ela não era aquilo que eles ensinavam que ela era. Ela era uma pessoa muito humana, muito boa, e não podia ser aquilo. Mas ela incentivava a gente a fazer o catecismo, a frequentar a igreja e a sentir a presença de Jesus. A hora que estivesse lendo o Evangelho, a gente prestar atenção na história do Evangelho. Então eu me lembro disso tudo que ela falava para mim, né? Eu não sabia que ela estava me evangelizando, mas hoje, depois de grande que eu pude fazer reflexão, eu vi assim que ela queria que eu realmente tivesse Jesus junto comigo. Então ela foi uma pessoa muito maravilhosa na minha vida. E hoje eu sou espírita. Trabalho na Dona Nina, né?
frequenta a nova era de terça e reforma no sábado. Né? Assim, tentando ser espírita, porque eu não chego, eu sou uma formiguinha perto da minha avó, uma adulta, né? Sou uma formiguinha perto. Ela nunca violentou consciência nenhuma, nunca obrigou nenhuma meta, vinha aqui espontaneamente aqueles que quisessem. Nunca violentou consciência nenhuma. Quer falar mais ou não? Eu achava isso maravilhoso, mas eu só pude entender isso quando eu me tornei adulta e pude fazer análise e reflexão das coisas da vida. Eu sei o tanto que ela foi maravilhosa, assim, tanto que ela colocou Deus no meu caminho, tanto que ela me levou para o caminho da luz. Então, eu acho maravilhoso isso. Assim, ela me evangelizava dentro de uma doutrina que ela não professava. Então, ela foi espírita numa época em que era difícil demais ser espírita. Porque ser espírita era coisa do demônio. Era assim que falava. Espírita é coisa do demônio, é coisa do capeta. E atiravam pedras, apedrejavam o centro. Não foi uma nem duas vezes que ela tinha, e eles usavam as crianças para apedrejar o centro. Pedra da lei, usavam, aliás, as crianças, certo? Para atirar pedras no centro. Em nome de Deus. E várias vezes ela teve que sair de lá, ali da casa dela, para vir aqui acudir, né? E espantar essas crianças. Porque aí, à medida que a criança tem medo, né? À medida que ela aproximava, eles iam embora correndo. Mas naquela época, nas escolas do estado aqui, quem era espírita era castigado por ser espírita. Olha só. Eu sei que o meu marido me contou, ele e o Arthur, né, eles eram castigados por ser espírita. Na hora de religião, eles não iam assistir. Então o professor achava, não, vocês não vão ficar à toa. Aí eles punham eles fazendo alguma coisa por causa que eles eram espíritas. Era difícil. Eles enfrentaram uma barra, viu? Vocês não pensem que foi tudo assim. Divino, maravilhoso, mas eles enfrentaram uma barra pesada para manter. O padre aqui, Hã? o padre, todo sábado da tarde tinha catecismo, né? Eu e o Zé Carlos Moreira, lógico. Aí, ele para colocar os meninos, ele tinha uma bola, fazia um joguinho no lugar. Aí eu e o Zé Carlos ficava de fora. Olha só. Tá vendo? Doidinho para jogar. Nem era espírita, defesa daquela época não era, porque os pais eram espíritas. E a discriminação, então, era terrível. Tirar. Mas os pioneiros do espiritismo, né? A vovó e o vovô foram pioneiros do espiritismo na região, sofreram muito esse preconceito, essa discriminação contra a doutrina espírita. Mas como diz Kardec, né? O espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então isso que é importante, né? O quê? Quando eu comecei com sustentação, a gente pedia, tinha uma rejeição por doações, depois que foi crescendo, foi vindo esses mais jovens, Não, eu acho que eu deveria fazer um depoimento. Então eu vou ficar em pé. Então, o depoimento que nós temos que fazer, quando nós viemos para cá, o telhado estava caindo. Então estava cheio de cupim. Aí o senhor Valdemar, marido da dona Carmelita, ele morou um tempo aqui na chácara com a vovó, tinha muita amizade, né? Nós chamamos ele e ele falou assim, não, eu troco o telhado, né? Vocês arrumando a madeira, nós trocamos. Mas não tinha dinheiro. E naquela época, nós tínhamos vindo de Caçapava para cá. E o homem na mudança ficou desempregado. Eu falei, então não tinha jeito de nós tirar dinheiro do bolso. Então o que eu fiz? Um dia eu vim para cá no domingo, e eu falei, hoje eu quero, vamos escutar a senhora. O que nós vamos fazer para mudar esse telhado? Dinheiro não tinha. Aí veio a intuição. O Bazar da Pichincha, dia 13 de março. E era comecinho de março.
Aí eu falei, para a turma, imagina se nós vamos fazer um bazar em menos de 2 semanas, não vai dar certo. Aí o Leão saiu para as furnas aí com os Montes, foram pedir, nós ganhamos de tudo, nós ganhamos até café. E ganhamos de tudo. Aí fizemos um bazar, o bazar deu 532 cruzados, acho que era na época. Quanto ficou a telha e o madeira? 532. E ele não cobrou para fazer. Quando ele subiu, ele falou assim, eu só vou continuar fazendo o serviço porque é para a dona Cianinha. Porque o apelido da vovó, todo mundo chamava ela de dona Sinhá Aninha, né? Então ficou Cianinha. Chamava de dona Donanda. Tinha dona Donanda também, dona Donanda e dona Cianinha. Aí não falava Sinhá, não, era Cianinha. Eu, a menina, achava que o nome dela assim, era Cianinha mesmo. Aí... porque quando ele tirou as madeiras, essas madeiras grandes, né? Era só casca. Por dentro estava tudo, já não tinha, era só pó. Conseguimos fazer isso aí. Depois, mais à frente, nós fomos ampliar aqui. Fizemos uma reunião com na época era o Miguelzinho, o prefeito. Fizemos uma reunião, da outra vez que o Miguelzinho foi prefeito. Fizemos uma reunião com a primeira dama, que é a Fátima. Aí estava Gilberto, a Wanda, acho que como é que chama a Altiva, e não me lembro mais, a própria Fátima, e aqui nós éramos eu, a Cida, a Lourdes, a Dona Geni, nós éramos meia dúzia, né, de pessoas. Aí elas falaram assim, se você fizer eu contei a história que nós vamos criar, então se você quiser fazer uma feijoada, nós ajudamos. Então, os católicos, era muito maior número do que nós, nos ajudou a fazer a feijoada. A primeira feijoada, nós fizemos quase 30 feijoadas, mas a primeira nasceu das católicas, da ideia delas, elas ajudando em tudo, e foi no salão ali da igreja. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente fala do lado negativo, mas o positivo foi muito positivo, né? Aí nós conseguimos, então, já criar fundos. O Miguelzinho ajudou, depois o Toninho também como prefeito, né? Ele substituiu o Zoro, não foi isso? Não. Acho que ele deu as cadeiras para nós, umas telhas que estavam lá embaixo, nas bombas. Então, nós temos recebido muito apoio e ajuda. Hoje, qual é a ajuda que nós estamos recebendo da comunidade? O pessoal da cesta básica sai às ruas, sai pedindo e temos um retorno muito grande. Então, graças a Deus, eles nos respeitam. Mas respeitam pelo trabalho, né? Que se é executado pela seriedade, porque a gente leva a elogios. Inclusive, existem muitos elogios a respeito. Sim. E nós somos respeitados hoje. Se falar do centro espírita, nós somos respeitados. Porque nós levamos a sério, né? O trabalho aqui. Não que não levasse antes. Quer dizer que era uma outra época. Não. Eu estou falando da nossa época, né? Da Ana, da gente está falando. Deixa eu lembrar o que eu quero falar. Então, quando nós fizemos o bazar aqui agora, em dezembro, eu conversei com o padre. Porque eu sempre tive muita vontade de fazer o movimento da paz aqui. De participar, né? Do nosso participar. Aí eu joguei em verde para ver se eu colhia maduro e ele topou. E ele falou assim, não, então nós vamos fazer o movimento da paz aqui. O movimento da paz exige muito, porque ele tem que ser muito bem organizado, tem que ver palestrantes para fazer palestra, nós temos que nos organizar, tem que ter, às vezes, até dinheiro para custear, às vezes não, tem que ter dinheiro para custear o palestrante. Então é um movimento que vai exigir até gastos nossos, né? Então, mas eu falei, vou jogar, quem sabe um dia joga e a coisa muda, né? Quando eu falei com ele, ele topou na hora. E ele falou assim, eu vou falar com o pastor Danilo, porque ele é muito legal, junta nós três. Porque o movimento da paz é um movimento ecumênico, onde reúne tudo aquilo que se pode na sociedade, né? Em termos religiosos, então, de outras pessoas também participantes da sociedade que querem ajudar. Quem sabe, então, esse ano nós vamos começar, né? Eu estou esperando agora, eu vou ficar ativo aqui, para entrar em contato lá com a Missão do Caminho, para ver se nós conseguimos trazer para cá. Certo? E eu conto com a cooperação de vocês, porque vai ter que ter, porque é um movimento muito grande, vem gente do mundo inteiro fazer palestra, de repente nós que vamos assistir, ou se alguém vem em Franca, porque vem em Cristais talvez não dê, né? Porque é muito pequeno o nosso mundo aqui, se tiver mais gente não cabe, então às vezes a gente tem que fazer conexão com algum centro espírita maior, ou um teatro lá, ou Pestalozzi, ou até o Teatro do Judas, não sei, para poder fazer um movimento de nós trabalharmos também pela paz. E Cristais precisa. Porque se nós olharmos o tanto de droga que já tem aqui, um monte de coisa, Cristais está precisando. E a paz pela paz é isso aí, nós trabalhamos em
anteriormente para conseguir superar as nossas próprias dificuldades, os nossos conflitos existenciais. Né? Então, quando eu até falei agora para falar sobre o vovô, é o seguinte, porque às vezes a gente não avaliou o vovô, porque nós não convivemos com ele, então nós não sabemos, mas ele foi o braço direito. Ele era o chefe da família, ele topou mudar para cá instantaneamente. Então, nós descobrimos, através das reuniões mediúnicas também, que a avó Ana, o vô Arthur já faziam parte da equipe de Eurípides, antes daqui. Então, não é uma coisa assim que foi jogada. Esse centro realmente faz parte do planejamento da equipe de Eurípides dessa noite. E nós temos espíritos da equipe de Eurípides trabalhando aqui com a vovó. E com o vovô, entendeu? Eles estão, agora que nós estamos descobrindo, porque antes nós não sabíamos, nós também estamos sabendo agora. Então tem nomes que trabalham na equipe de Eurípides com essa noite, que também nos ajudam aqui, nos atendimentos, nas reuniões mediúnicas, e isso tem que ser dito por quê? Porque nós temos que valorizar isso. E valorizar isso significa o quê? O meu respeito à casa, o respeito ao que eu faço aqui. O que eu faço aqui, como eu faço, como eu exerço as minhas atividades, as minhas tarefas aqui, tem que ser muito bem respeitado, porque existe uma equipe de escola atrás de nós nos ajudando, atrás e na frente, né? Então nós temos que saber onde nós estamos inseridos para fazer cada dia melhor o nosso trabalho, as nossas tarefas. Então isso é muito bom, essas notícias virem, né? Então nós estamos, graças a Deus, trabalhando junto com espíritos da equipe de Eurípides dessa noite. Isso eu acredito que nos honra muito, né? É uma honra muito grande nós podemos falar. Mas atrás da honra, ou junto na frente da honra, existe a responsabilidade disso tudo, né? É muito importante nós levarmos muito a sério isso aqui. Eu só quero acrescentar e finalizar, né, da minha parte, que vocês viram que eu me baseei no Evangelho. Eu não procurei nenhuma outra bibliografia espírita a não ser o Evangelho, porque a vovó vivenciou o Evangelho de Jesus, certo? Tinha defeitos? Lógico que tinha, né? Como qualquer ser humano tem, mas que foi uma pessoa especial, foi. Certo. Você começou os trabalhos no Evangelho, coincidentemente, o capítulo falava O capítulo que eu li hoje, caridade material e caridade moral. eu me lembro muito bem da vovó. Ela foi no mês da morte, mais de um mês. E no fim ela não conseguia nem tomar água nem falar. E no dia que ela morreu, ela ficou tagarela. Falava tudo. Ela começou a falar da vida dela desde criança. Ela falou muita coisa, né? Ela falou 3 palavras, as últimas palavras dela. Caridade, caridade, caridade. Nossa, ela desencarnou falando isso. Para de falar. Eu não fiz desencarne Logo dela, que ela ela morreu. As últimas palavras. Uma coincidência. Encerrou bem. Encerrou Eu bem. lembro como se fosse hoje. Estava casada. Eu tenho uma tristeza dentro de mim, sim, porque o casarão foi demolido. Agora, a vovó vai reencarnar? Quando? Aí eu pergunto. Fica aí, para todos nós. Tá bom? Então, eu não tenho nem o que falar, a gente lembra nossa alma, eu esteja grata por tudo que ouvimos, por tudo que conhecemos e por saber que nós participamos disso, né? Noutra época, noutro tempo, no começo dela, nós estamos aqui, fomos convidados a participar e estamos aqui participando. E que nós possamos levar essa obra, pelo menos por mais 85 anos, né, bem levados, e que nós possamos ficar com os nossos nomes realmente inscritos no livro dos céus, pela obra, pela caridade, por tudo que nós podemos fazer em benefício do próximo. Isso é muito importante, né? Honrando aqui os fundadores, tanto do plano espiritual como do plano físico. Nós vamos encerrar então agradecendo a presença de todos, depois tem o chá fraterno. Então nós vamos encerrar com muita alegria. Vai, mãe. Bom, então vamos, Bem alto, viu? Para todo mundo. vamos agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus, depois a vó Ana, a vó Arthur, que nos deu essa casa aqui, esse exemplo aí de vida, que possamos espelhar nesses exemplos de vida,
que cada um aqui presente possa fazer a sua história ao retorno ao plano espiritual, que possa levar muita paz, muita harmonia e deixar uma história bonita como eles deixaram aqui. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que sei o consolo. Compreender que sei o compreender. Amar que se ama. Pois é dando que se recebe. Receber. Perdi, gente. Perdoando e recebendo. E é morrendo que viveremos para a vida eterna. É com esta oração de São Francisco que todos possam espelhar na história de vó Ana e cada um fazer a sua história. Que assim seja em seu nome. E eu esqueci de contar um fato, eu e a Ana Luísa, da vovó. Então, eu vou contar a história da vovó Ana, quando ela tinha mais ou menos 11 anos de idade. Morava aí na Fazenda Areias, aquela região da Fazenda Areias, Santana, aqui na Furna. E ela, um dia veio uma nuvem de gafanhoto e atacou a plantação lá do pai dela. E ela resolveu fazer uma oração. A hora que ela fez a oração, os gafanhotos levantaram e foram embora. E aquilo correu, né, de um fazendeiro para o outro. Então, quando começava a vir os gafanhotos, naquela época havia muito gafanhoto, pensa bem, há quantos 80 anos atrás, não mais. Então, aí vinha os gafanhotos, eu já chamava a Aninha. Ela falava, vamos chamar a Aninha. Ela chegava na fazenda que estava, a hora que ela fazia oração, os gafanhotos voavam. Ela contou isso para mim. Então, ela disse que a terra fervia, assim, que eles chegavam na terra, que a terra ficava parecendo que tinha um vulcãozinho embaixo. De tanto que ficava de gafanhoto mexendo ali na terra, devolvendo a terra. Então, ela fazia essa oração, os gafanhotos iam embora. E nós crescemos de contar. Hoje, viramos realmente isso. Então, mais uma coisa, segunda, né? Um beijo, vamos tomar o nosso lanchinho. O passe. O passe.